Olá, amigos, bem-vindos ao Daily Devotions, o devocional diário da De Gravataí, a nossa igreja, a nossa família, e mais um dia aqui com o pastor Paulo Pereira, comentando o texto da leitura, do propósito da leitura anual, né? Mas a leitura para esse dia, no Antigo Testamento, está em Ezequiel, o profeta do exílio, da Babilônia, capítulos 14 a 16, né? E como a gente vem percebendo, né, a forma como Deus está trabalhando através do ministério profético deste homem de Deus, Ezequiel, né, na terra da Babilônia, mas ele tinha todo o conceito geral, desde a terra de Jerusalém, Judá, as nações e também a questão do exílio, né, da Babilônia. E assim ele tratava, ministrando e falando da palavra, das coisas que estavam acontecendo em Jerusalém ou estavam por acontecer, e também é interessante também como ele está tratando com o povo da Babilônia, os exilados da Babilônia. E sempre com mensagens muito claras, até de forma assim comparativa, por metáforas, que pudesse esclarecer bem, né, a real situação espiritual, moral do povo de Judá e por que eles foram então exilados, sofreram mortes, destruição. Então tudo muito bem colocado, né? Aqui nestes capítulos 14, né, o Senhor fala para explicar bem, suponhamos, vamos analisar se tivesse, né, se fosse por aí, né, um povo de uma terra que tivesse pecado contra mim e eu levantasse a minha mão para esmagá-lo. E aí ele vai colocar 3 personagens, né, diante de 4 situações, que mesmo diante dessas 4 circunstâncias, esses 3 personagens bíblicos que haviam vivido antes do profeta Ezequiel, não haveria também solução, né, para o juízo sobre essa cidade. Então ele diz aqui, né, mesmo que o Senhor castigasse, né, com terríveis guerras, fome, animais selvagens e doenças, né, e esses homens, Noé, Daniel e Jó, se eles estivessem nessa cidade, a sua justiça não salvaria ninguém. Imagine Noé, cujo mundo foi destruído pelas águas do dilúvio, pregoeiro da justiça, mesmo sendo ele, não ia poder dar a solução e salvar Jerusalém, que é aqui a cidade com quem o profeta está tratando, Judá, não é? E assim, cada uma dessas circunstâncias, seja Daniel, aquele homem justo, piedoso, que lá na Babilônia, né, já ali contemporâneo de Ezequiel, e Jó, que foi muito antes, né, também, mesmo ele sendo justo, temente a Deus, não teriam essa condição. Logo tem uma outra comparação de 2 árvores, né? Ou a videira e uma árvore que tenha um tronco mais robusto, dela se extrai madeira, se faz. A videira não, ela não é uma árvore que serve para nem pendurar alguma coisa pregado em algum lugar, ela vai quebrar, vai cair, ela não se sustenta, ela serve só para o fogo e ainda assim ela queima muito rápido, diz aqui a palavra do Senhor. E é isso que Deus fez com Judá, com Jerusalém, né, como essa videira. Como é interessante a palavra do profeta, né? E aqui também mais uma outra comparação que foi a escolha, né? Ele vai dizer que o Senhor, ele cuidou de Jerusalém como alguém que foi dado à luz e estava num campo, né? E o Senhor passou e aí recolheu aquela criança, criou, ela se tornou
robusta, né? Uma senhora, uma mulher, né? Que quem também fez um contrato, um casamento, e aí faz essa comparação, né? Para mostrar os favores do Senhor. Colocou vestimentas, né? Adornou com brincos e cabelos e toda a capacidade para deixar linda, né? E mesmo depois de tudo isso, essa mulher que é comparada com Jerusalém, ela pega as joias e os valores, né? O ouro que era dos seus adornos e construiu ídolos para si. Também pegou das suas vestimentas e vestiu os seus ídolos, e não só como se bastasse os seus filhos que deu à luz, queimou no altar dos falsos deuses. Toda esse adultério para diante do Senhor, né, que tinha uma aliança com este povo, esta cidade, foi totalmente desprezado. E por isso, então, né, veio o juízo do Senhor, que também tratou com muita severidade, né, esta postura de Judá. Assim Deus está tratando também a nação, né, o povo de Judá, que aqui também vai mostrar para o povo que está na Babilônia que eles estão vindo. Vão vir de Judá, outros se unir a estes que estão já na Babilônia. A carta aos Hebreus, esse capítulo 7, ele é maravilhoso, né? Tudo que ele também nos fornece em termos, né, daquilo que Jesus é como sumo sacerdote, não nas mesmas limitações dos sacerdotes do Antigo Testamento, do templo, não, mas um sacerdote perfeito. Ele vai chamar aqui Jesus o sumo sacerdote perfeito para sempre, pois ele não precisa oferecer sacrifícios diários, porque de uma vez por todo ele foi o sacrifício e ele mesmo é o sacerdote que nos leva diante de Deus. Lindo! O Salmo 106, o versículos 1 a 12, começa expressando a natureza de Deus. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre, né? Então essas duas virtudes, duas essências divinas, aqueles que usufruem desse relacionamento vivem então debaixo dessa bondade e desse amor. Aí ele vai dizer, feliz os que fazem o que é certo e praticam a justiça todo o tempo. Isso agrada ao Senhor, né? Ser justo. Provérbios 27, 4 a 6, é importante perceber essas verdades da vida prática, né? A ira é cruel, a ira e a fúria, né? Mas pior do que a ira e a fúria é a inveja. Ela é mais perigosa, né? Porque ela vai provocar, né, também e acender a ira e a fúria. Agora, a repreensão franca é melhor que o amor escondido. E as feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo. Deus nos abençoe.